Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 27 de março. Agora na Espanha, 11 horas e 14 minutos. No Brasil, 6 e 14 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, fez o preço travar exatamente aqui no patamar da própria VWAP semanal. É possível vislumbrar ainda uma cunha triangular, talvez um pouco mais ampla do que aquela inicialmente prognosticada. Vocês vejam que a gente paulatinamente está perdendo amplitude movimentacional. A gente ameaçou fazer a explosão ascendente desse triângulo. Ainda ontem fizemos a máxima em 28.194, mas aí acabou estressando a base da cunha, mas também não ultrapassou a base. Fizemos a mínima em 27.666 e agora voltamos para o patamar de 27.800 e pouco. Agora está 27.848. Agora eu vou pular para o gráfico diário, que abriu um belíssimo candle comprador hoje. A gente mal incursionou para dentro do canal de Keltner, que segue com as três linhas agressivamente apontadas para cima. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Na madrugada chegou a estressar a upper, voltou rapidamente para VWAP. No copy trade, todos os sinais já fecharam no gain. Na sala de sinais ontem, todos os sinais fecharam no gain. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar sinais na sala de sinais e vou abrir mais no copy trade. Enfim, a BTC tá um reloginho. Tem muita gente me perguntando qual é o prognóstico para uma próxima pernada de alta para a BTC e até onde a BTC poderia catapultar o seu preço, por assim dizer. Porque tem muita gente falando em $1 milhão. Agora, onde quer que a gente leia, $1 milhão virou um número comum. Ninguém mais fala em $100 mil. Eu tenho essa referência aqui ancorada na VWAP de 2017, naquela máxima histórica de 2017, onde a BTC bateu $20 mil em decorrência do halving de maio de 16. Essa âncora lá na máxima de 2017, ela é muito útil. Tanto é que ela anteviu aqui o fundo dessa corretiva. Aqui a âncora, a VWAP ancorada na máxima de 2017, previu um fundo para essa nossa corrida de touros, que levou a BTC para $69 mil, aqui no patamar de 15.483. E foi lá que a gente foi buscar. Se a gente considerar que da âncora de 2017 até a upper ela valorizou 127% e a upper de 2017 até a upper dessa última corrida de touros valorizou 340%, vamos buscar menos que isso, vamos buscar 200% entre essa upper e a próxima upper que vai se desdobrar. Se buscar 200%, quer dizer que a próxima upper ficaria em $256 mil. Quer dizer então que a âncora pularia para um patamar ali próximo de 80, talvez $90 mil, que seria a mínima da próxima corrida de touros. Então é muito provável que a nossa upper fique aqui no patamar de 200 mil e poucos dólares e que a âncora pule aqui para um patamar próximo de 70, talvez 80, quem sabe até $90 mil. Na minha leitura, o próximo bull run vai levar a BTC para um patamar desse. Depois vai fazer uma corretiva e quando a gente estiver se aproximando do halving de maio de 2028, aí a BTC vai se aproximar de $1 milhão. Agora eu não vejo muita condição para a BTC buscar $1 milhão nessa próxima corrida de touros. Ela vai buscar algo provavelmente entre 200 e 300 mil dólares, buscar de novo a âncora, corrigir até $80 mil. Aí muitos analistas vão dizer que é inadmissível a BTC corrigir de 200 para 80 e vai dizer que a BTC morreu e aí na próxima pernada ela vai buscar o patamar de $1 milhão. O que deve acontecer ali depois de 2026, entre 2026 e 2028. Voltando aqui ao intraday, a BTC segue um reloginho. Na seara fática, empresas de criptomoedas de Hong Kong estão percebendo um grande interesse de bancos estatais chineses por criptoativos. Vários bancos chineses têm procurado
principalmente o setor de custódia cripto de Hong Kong interessados em criptoativos. De repente, é uma guinada do regime de Xi Jinping, que proibiu os criptoativos de forma abrupta, é uma guinada para até, de repente, puxar o tapete do americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora, mais um cofundador da Terraform Labs, o Shin, está sendo procurado pelas autoridades sul-coreanas. Depois de Do Kwon, que foi preso em Montenegro, agora o Shin está sendo acusado de ter embolsado mais de 105 milhões de dólares no colapso da Luna UST. E a Coinbase quer que os seus devs criem uma Flatcoin, que seria uma stablecoin 2.0, atrelada ao rastreamento da inflação. Precisamos construir uma stablecoin que rastreie a inflação que decorre de más decisões políticas do sistema monetário norte-americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Janet Yellen disse aos congressistas norte-americanos na semana que passou que a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos estão sim preparados para ações adicionais e eventualmente novos bailouts, novos resgates. Enfim, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos legisladores norte-americanos que a Secretaria do Tesouro está preparada para novas medidas para a proteção do sistema bancário norte-americano. Isso é muito bom para a BTC e para o mundo cripto, porque vai impor a expansão do débito ad infinitum norte-americano. E a situação do setor imobiliário comercial dos Estados Unidos começa a apresentar algumas rachaduras. O Goldman Sachs espera um pico acentuado nas taxas de inadimplência de escritórios. É um setor em crise. Muitas prefeituras norte-americanas estão revendo o plano diretor das respectivas cidades, porque vai ser preciso transformar esses empreendimentos em residências, por assim dizer, porque a procura pós-pandêmica não está conseguindo suprir a oferta de imóveis comerciais. Vamos ver se essa crise não vai causar um novo crash na economia norte-americana. E a Ucrânia pede, agora na manhã dessa segunda-feira, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre o plano de Vladimir Putin de colocar armas nucleares na Bielorrússia. A guerra russo-ucraniana segue escalando. A BTC aqui na banda de VWAP mensal, né? No gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, concluiu a nossa subonda 2 aqui dentro da nossa onda 1, que vai levar ela até 30 mil dólares. Agora a Upper ficou exatamente em 29 mil dólares. Se der uma agulhada para cima da Upper, bate 30 mil. Na minha leitura, vai voar um pouco acima de 30 mil, vai bater em 31 mil. E lá no nosso gráfico mensal, a BTC, eu tô aqui no semanal, vou botar no mensal, a BTC vai acumular na altura da mediana do canal de Keltner aqui no mensal. A gente deve criar o novo candle aqui do mês de abril, já com o corpo real transpassando aqui a mediana do canal de Keltner. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Polkadot Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.